seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho a honra de receber o conselheiro Marco Bertaioli, que é membro do Tribunal de Contas desde 2023. O conselheiro Marco Bertaioli é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Marcos. Possui pós-graduação como gerente de cidade pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e é mestre em Administração Pública pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Com expressiva carreira na administração pública em Mogi das Cruzes, o conselheiro foi secretário municipal de Indústria e Comércio, vereador, vice-prefeito e prefeito, inclusive reeleito. Também foi deputado estadual em São Paulo e deputado federal, cargo que ocupava quando em setembro de 2023 deixou o parlamento para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conselheiro, seja bem-vindo e muito obrigado por nos conceder a honra de gravar esse podcast. Eu que agradeço, agradecer ao Leandro, do Observatório do Futuro, agradecer a Bibiana, da nossa Escola de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E para mim é uma alegria, uma satisfação estar como conselheiro do Tribunal de Contas do nosso Estado. O Tribunal de Contas de São Paulo, que é uma referência para todo o Brasil no controle externo, no controle da administração pública, e o tempo passa voando. No próximo dia 22 de setembro, eu já completo 2 anos aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tenho aprendido muito e acho que colaborado um pouco com os trabalhos do nosso tribunal. Conselheiro, o senhor tem uma carreira extensa e multifacetada. Como foi sua trajetória até chegar ao Tribunal de Contas? O que mais o motivou a seguir na vida pública? Olha, eu escolhi a vida pública, Leandro, desde muito cedo mesmo. Eu lembro uma certa vez que eu era menino e fui numa sorveteria em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. E lá na sorveteria, no Daurinho, que é uma sorveteria tradicional de Mogi, o proprietário, o seu Dauro, morava nos fundos da sorveteria, como era muito comum no interior, comércio na frente, aquele corredorzinho, a residência nos fundos. E lá, quando eu entrei na residência, tinha uma fotografia que me chamou a atenção. A fotografia era do prefeito de Mogi das Cruzes na época, o prefeito Valdemar Costa Filho. Eu tinha ali uns 10, 11 anos e aquilo me chamou a atenção. Como é que alguém poderia ter uma reverência tamanha por alguém a ponto de colocar a fotografia em casa? E era o prefeito Valdemar Costa Filho. A partir de então eu achei que já era claro para mim o que eu gostaria de fazer. A minha intenção sempre foi na vida ser prefeito de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Graças a Deus consegui fazer. Mas ser um servidor público, na extensão da palavra, é o que eu fiz a vida toda. Independente dos cargos pelos quais eu passei, nesses últimos 57 menos 20, 37 anos, sou servidor público. Conselheiro, o senhor já tem essa imagem de um ótimo gestor, a sua passagem pelo parlamento também foi muito marcante, muito dinâmica, né? Uhum. Como que essas experiências no executivo e no legislativo moldaram a sua vinda para cá e que diferenças você viu chegando no tribunal? É exatamente a palavra que você usou, Bibiana. A vida vai te moldando e te acrescentando experiências e te acrescentando conhecimentos. E você tem, obviamente, conhecimentos que nenhuma faculdade, nenhum mestrado, nenhum doutorado vão lhe trazer, que é a experiência da prática, de conviver e enfrentar todos os problemas diários. Eu acho que uma das facilidades que eu tenho no meu trabalho é por ter passado e ocupado tantos cargos diversos, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário municipal muito cedo, com 24 anos, era o mais jovem secretário municipal de Indústria e Comércio da cidade de Mogi das Cruzes, na época que o Padre Melo, dono da Universidade de Mogi das Cruzes, era o prefeito municipal. Aí depois tive a oportunidade de ser vereador, então conheci o parlamento municipal. Na sequência fui vice-prefeito, então a expectativa de ser prefeito já me acompanhava. Vim para o parlamento estadual como deputado estadual. Como deputado estadual, curiosamente, votei a legislação que criou o Ministério Público de Contas. Então, o Ministério Público de Contas, que aqui está hoje,
fez parte do meu trabalho como deputado estadual, isso nos anos de 2005 e 2006, fui eleito em 2004. Fiquei no Parlamento Estadual 2005 e 2006 e, na sequência, fui ali convidado para concorrer em 2008 à Prefeitura de Mogi das Cruzes. E lá fiz uma disputa eleitoral muito boa, muito positiva. Fui eleito no primeiro turno e reeleito em 2012 também no primeiro turno com uma votação que, na época, me orgulha muito, foi a maior votação em cidades grandes do país. Cidades grandes são aquelas que ultrapassam 200 mil eleitores. Portanto, elas necessitam de 2 turnos para confirmar a eleição. E naquela eleição de 2012, eu fui eleito no primeiro turno com 82% dos votos. E aquilo foi, naquele momento, a maior votação do país. Além disso, saí do Executivo Municipal e fui para a Câmara Federal. E na Câmara Federal também tive a oportunidade de participar como relator de diversas propostas, projetos de lei, e que hoje são leis que nos ajudam aqui no Tribunal de Contas, como, por exemplo, a transação fiscal, que tem sido um instrumento, uma ferramenta muito adequada para que os gestores municipais, os gestores estaduais, a própria União, possam administrar a dívida ativa, que é um compromisso do contribuinte em pagar o ente público e que por algum momento, por alguma dificuldade momentânea, deixou de fazê-lo. A transação fiscal permite que a entidade pública, a instituição pública, a prefeitura, o Estado, a União, entenda a capacidade contributiva do contribuinte e estabeleça ali uma transação fiscal. Portanto, é uma das legislações também que me orgulha bastante. E toda essa história colabora com o convite a mim feito pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que eu pudesse vir aqui para o Tribunal de Contas. E ele me disse uma coisa, Bibiana, muito interessante quando ele me convidou para vir para o tribunal e nós conversamos sobre isso. Ele me disse o seguinte: olha, Marco, o Tribunal de Contas do estado de São Paulo é um colegiado muito diminuto, são apenas 7 conselheiros, ministros que administram o tribunal, mas de uma responsabilidade e um poder muito extenso. Apesar de serem apenas 7 conselheiros, ministros, nós falamos de 644 municípios, 644 câmaras municipais, governo de São Paulo, todas as secretarias do governo de São Paulo, fiscalizamos todos os regimes próprios de previdência, todas as fundações, autarquias municipais ou estaduais, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público. Então, o poder e a responsabilidade são inerentes e muito extensas, né? E aí ele me disse o seguinte: olha, o que vai nos garantir no tribunal a prevalência de uma justiça é ser um tribunal eclético. Ele não pode ser um tribunal só de promotores, só de advogados ou só de auditores. Ele precisa ser um deputado, um pleno, né? Um colegiado que se complemente. Você será o único conselheiro oriundo de uma administração municipal, de uma cidade grande, pós-LRF, pós-Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a sua contribuição será bastante válida para a corte, no sentido de levar a experiência de um gestor municipal, ao lado de grandes juristas que nós temos aqui. Então, eu acho que esse complemento tem feito assim, bem para o tribunal. Dentro da minha parte menor, tenho colaborado ao lado de grandes conselheiros que nós temos aqui no Tribunal de Contas. Nossa, isso é fundamental, conselheiro. E até nesse ponto que o senhor tocou, o senhor podia falar um pouquinho mais como que o Tribunal de Contas ele pode atuar para prevenir irregularidades e garantir o bom uso do dinheiro público? Olha, aí, Leandro, você tocou exatamente no ponto que mais me atrai, que mais desperta a minha vontade de trabalhar dentro do Tribunal de Contas. E por isso que eu me identifico tanto com a Escola de Contas, que a nossa Bibiana é a diretora. Porque eu acredito no papel constitucional do Tribunal de Contas. É um tribunal que deve fiscalizar, é um tribunal que muitas vezes, infelizmente, deve apenar os maus gestores, com multas, com encaminhamentos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas existe o papel pedagógico. E esse é o papel que me atrai, esse é o papel que me desafia. Dos 644 municípios que nós temos no estado de São Paulo, eu diria, sem medo de errar, que talvez 500 deles ou mais não tenham uma capacidade técnica para suportar a administração em todas as suas vertentes.
Os municípios são muito pequenos, sem condições de pagar salários atrativos, municípios que estão, apesar de serem muito pequenos, submetidos às mesmas legislações da cidade de São Paulo. E aí, ali por falta de corpo técnico mesmo, de pessoas, de recursos humanos, acabam não fazendo ou errando ou não fazendo tudo o que poderiam fazer. O Tribunal de Contas tem uma inteligência coletiva que é bem fantástica. Eu, por exemplo, estou nesse ano tendo a oportunidade de ser o conselheiro, o relator das contas do governador. E tenho aqui acompanhado, junto com a equipe técnica do Departamento das Contas do Governador, nós temos ali reuniões toda terça-feira, das 9 às 11 da manhã. São verdadeiras aulas de gestão pública, melhor que qualquer mestrado que você possa conhecer. E ali eu vejo a riqueza de conteúdo dos nossos agentes que compõem as contas do governador. Então, são pessoas altamente qualificadas, competentes. Essa inteligência seria muito egoísmo da Corte de Contas trancar aqui dentro desta unidade na Rangel Pestana. Nós precisamos compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa inteligência para que a gente possa orientar os gestores municipais, e aí vai errar aquele que queira errar, mas não por falta de uma orientação, de um papel pedagógico, de um ensinamento do Tribunal de Contas. Essa é a função que me agrada muito, né? Agora, infelizmente, depois, se for necessário fiscalizar e apenar, é o papel do Tribunal de Contas. Mas o papel pedagógico, por isso que eu acredito tanto, Bibiana, que a Escola de Contas do Tribunal tenha um serviço público a ser prestado de altíssima relevância. E nós precisamos ter semanalmente, mensalmente, uma grade de cursos, palestras, eventos no sentido de ser congressos que possam levar verdadeiramente conteúdo, de um conteúdo programático de altíssimo nível para todos os municípios. Nós estávamos falando aqui agora sobre um congresso sobre a dívida ativa. É uma especificidade muito grande dentro da administração pública e que não é papel do prefeito, que foi eleito como representante da comunidade, ser um técnico em dívida pública, em dívida ativa, em transação fiscal. Mas é o papel do tribunal promover um congresso onde aquelas prefeituras que desejem encaminhem os seus técnicos, os seus secretários das pastas respectivas e o tribunal dialogue. Olha, a dívida ativa do município não pode ser relegada a um papel burocrático. A dívida ativa é um patrimônio do município. Ela foi construída há muitas e muitas décadas e aquela dívida acumulada, por algum motivo, aquela empresa ou aquele contribuinte, pessoa física, deixou de pagar por uma relevância da sua vida. Agora, como é que nós vamos conversar sobre isso? Vamos colocar isso numa caixa fechada e quem quiser pagar, paga, quem não quiser vai para o cartório ser protestado? Não, vamos dialogar para entender a capacidade contributiva de cada ente da nossa municipalidade. Como é que se faz isso dentro da legalidade? Com instrumento jurídico perfeito? O papel do Tribunal de Contas é ensinar. Olha, a jurisprudência do tribunal não tem, Bibiana, absolutamente nada que um prefeito dos municípios do estado de São Paulo possam estar enfrentando hoje que o Tribunal de Contas já não tenha analisado no passado. Não existe problemas inéditos. Não, eu desafio qualquer prefeito a trazer aqui na minha sala um problema inédito. Só eu tenho, só está acontecendo aqui em Pedrinhas Paulista. Nunca aconteceu em lugar nenhum. Não existe. Se não existe problema inédito, por que nós vamos deixar os municípios sofrendo sozinhos, tentando resolvê-los? É um desperdício de tempo, é um desperdício de recursos humanos, é um desperdício de recursos financeiros. A inteligência já está no Tribunal de Contas. Vamos disponibilizar essa inteligência para que as prefeituras possam colher, né, se alimentar desse conteúdo que aqui existe. Perfeito, considero muito importante reforçar esse papel pedagógico que a gente desenvolve aqui. E entrando num dos aspectos que o tribunal tem reforçado é a questão do planejamento, né? Que muitas vezes a ineficiência começa por aí.
Gostaria de saber como que o senhor avalia o papel do planejamento na garantia de um gasto público mais efetivo e se há alguma recomendação prática aí, puxando um pouco da sua experiência como gestor, que o senhor gostaria de passar para os nossos ouvintes. A administração pública, ela está lastreada num bom planejamento. Se nós não tivermos um bom planejamento, não acontece uma boa execução da administração pública. E nós temos dificuldades técnicas nos municípios para elaborar boas peças de planejamento. Então nós estamos agora exatamente no momento do PPA, do Plano Plurianual, que todas as instituições públicas, todos os municípios estão elaborando, que são os planos dos próximos 3 anos com o primeiro ano da próxima gestão que se inicia em 2029. Todos os municípios estão trabalhando no PPA, mas nem todos têm a riqueza de detalhes do conteúdo programático que um PPA deve abarcar. Além disso, por falta de um plano diretor eficiente elaborado nos municípios, você acaba fazendo ou realizando um PPA deficitário, que não comporta todo o crescimento da cidade e todo o investimento que a cidade deveria ter. Acaba realizando um PPA altamente burocrático apenas para cumprir o papel de realizar. Se você já nasce com um PPA com dificuldades, quando você for fazer a sua lei de diretrizes orçamentárias agora no próximo mês, você já vai ter uma lei de diretrizes orçamentárias deficiente, porque ela é oriunda de um plano plurianual fraco. E quando você for fazer a sua lei orçamentária, a mesma coisa. Nós precisamos ter muito entendimento de cada uma dessas peças orçamentárias. Agora nós temos aí, por determinação legal, que as prefeituras se organizem até num plano de compras para o ano seguinte. E isso precisa ser absorvido. Só que nós precisamos entender, mais uma vez, que as ferramentas de gestão são adequadas, mas nem sempre nós encontramos os recursos humanos adequados nos municípios. E nós exigimos do prefeito uma capacidade técnica que normalmente ele não tem. Então você vai numa cidade pequena, quem foi eleito prefeito? É o dono da quitanda, é o dono do açougue, é o médico que tem a vocação médica, é um advogado que tem a vocação jurídica. Dificilmente você elege um gestor público que esteja totalmente habituado com todas as áreas da administração. E um dos cargos que eu considero mais fascinantes na vida pública é o cargo de prefeito municipal. Tanto que eu costumo dizer nas palestras que faço que todo mundo deveria ser candidato pelo menos uma vez na vida para ver o que é essa história de pedir voto. Porque você julgar, analisar, fiscalizar quem está no cargo sem nunca ter estado também é um desafio. Portanto, estar na função de prefeito e entender um pouco de saúde, entender um pouco de asfalto, daqui a pouco falar sobre tijolo, daqui a pouco falar sobre PPA, LDO e ao mesmo tempo Plano Municipal de Educação, qual é o livro pedagógico que nós vamos usar no 4º ano do ensino fundamental. Veja bem, o prefeito tem que ser um generalista. Ele não é um especialista, às vezes, em todas as áreas, mas é um generalista. E para cumprir esta sua gestão, é fundamental ter um bom papel de planejamento. Nós temos discutido muito isso aqui no tribunal. Perfeito, perfeito. E o Tribunal de Contas, conselheiro, ele tem buscado também uma atuação um pouco mais proativa na questão de avaliação de políticas públicas, né? Da qualidade dos produtos e dos serviços disponibilizados aos cidadãos. Como que o senhor vê a evolução do Tribunal de Contas nesse sentido e como que a gente pode trazer essa melhora, esse impacto cada vez mais melhor para o cidadão em relação a esses gastos municipais? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está na vanguarda da análise da efetividade das políticas públicas e desenvolveu aqui, está completando 10 anos agora, o seu Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Um índice com métricas que variam do aspecto fiscal, à saúde, à educação, ao planejamento, que nós falamos agora, que é o índice fiscal, o índice do meio ambiente. E esses índices todos, inclusive de transparência, de tecnologia, somam-se no IEGM geral que cada município deve ter, começando em C até a letra A, que é o altamente efetivo. Muito bem, a avaliação dessas políticas públicas é absolutamente necessária, porque nós precisamos saber
qual é a resposta do investimento público em cada uma dessas áreas, iniciando no planejamento, na execução da política pública, na economicidade do investimento, mas efetivamente, Leandro, o que esta política está representando na vida das pessoas? Como que ela está impactando a vida de quem depende da saúde pública? Como essa política pública de educação está efetivamente alfabetizando as crianças até o 2º ano do ensino fundamental, ciclo 1, como preconiza o nosso Plano Nacional de Educação. Então essas medidas precisam ser feitas e elas têm que ser feitas num acompanhamento para e passo nos municípios. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um dos maiores do Brasil, com a capacidade de fiscalizar, aferir as políticas públicas em todos os seus municípios jurisdicionados, 644 municípios. Nem todos os tribunais do Brasil têm essa capacidade. E nós estamos aferindo com a resolutividade do serviço entregue à população. Só que o IEGM, por ser uma métrica tão variável dentro das variáveis apresentadas, sendo um pouco redundante, ele não é um produto acabado e nem será. Na minha opinião, nunca será. Porque a política pública não é obra pronta. É diferente de você inaugurar uma escola de cimento, de tijolo, e um dia você marca a inauguração, convida toda a população para ir lá, corta a fita inaugural, entrega a chave e está pronta a escola. Não, política pública é melhora contínua. É todo dia um pouco mais. O IEGM será sempre um processo de avaliação da qualidade das políticas públicas municipais em completa evolução, em permanente evolução. Portanto, é uma forma que os municípios têm até de se comparar com outros municípios semelhante aos seus, qual é o avanço e qual não é o avanço. Mas como a economia de cada município também é diversa, nós não temos uma comparação 100% linear. Não existe uma equidade entre todos os municípios num aspecto econômico. Cada um, você tem municípios pequenos, altamente ricos, e tem municípios grandes, altamente endividados. Mas você tem um parâmetro para se estabelecer. E neste quesito, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está totalmente na vanguarda. É um tribunal que colabora com as boas práticas da administração pública. Enfim, o que o tribunal preconiza e tem condições de apoiar é a boa governança pública. Conselheiro, o senhor mencionou do IEGM, só fazendo um apanhado das últimas perguntas, né? Se a gente for ver o diagnóstico que o IEGM faz para o município, o planejamento é o quesito que os municípios estão com um nível mais insatisfatório. Se eu não me engano, 524 dos 644 estão com a pior nota do IEGM. E é uma importante ferramenta para o gestor que dá um raio-x do município. Então, talvez seja nosso papel divulgar mais, através desse caráter pedagógico que o senhor mencionou, esse instrumento de gestão que eles têm em mãos, né, para fazer esse diagnóstico das suas realidades. Entrando agora para o final da nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor a respeito da tecnologia da informação. O senhor recentemente assumiu a presidência do Comitê Técnico de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação dos Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa. E como que o senhor vê essa questão da aplicação das tecnologias no setor público? O senhor acha que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está caminhando também nesse sentido? Qual a perspectiva desse setor? Sim, muito. Mas só completando a sua pergunta a respeito do planejamento, é muito difícil você exigir, por exemplo, um planejamento orçamentário de um município de pequeno porte quando os entes federados acima dele distorcem o seu planejamento orçamentário. Então você pega, por exemplo, uma distorção gigantesca que nós temos no Brasil hoje. E olha que eu sou um deputado federal. São as emendas colocadas pela Câmara Federal. Elas passaram de qualquer razoabilidade, seja no montante distribuído através das emendas parlamentares, ou seja, na aplicabilidade, sem vínculo com políticas públicas. Então você tem, por exemplo, um município de poucos habitantes no interior de São Paulo com um orçamento de 20 milhões de reais ano. De repente ele recebe lá uma emenda de 2 milhões. É 10% do orçamento dele que não tem previsão nenhuma e ele vai ter que mudar o seu orçamento. Ou ele pode ter feito o orçamento, a peça orçamentária, contando que iria conseguir 2 milhões de emendas e de repente essas emendas não vêm. O orçamento dele foi para o beleléu. Então nós temos uma distorção. As emendas podem continuar acontecendo e é uma ferramenta de valorização do parlamento, mas elas precisam estar linkadas a uma política pública. Elas não podem ser aleatórias,
difusas, elas não podem ser um furo no orçamento do governo federal, como acontece hoje. O valor das emendas, sem nenhuma relação com políticas públicas hoje, é maior, Bibiana, que todos os ministérios do governo federal. Talvez não seja maior só que o Ministério da Educação e da Saúde. O restante, todos os ministérios têm um orçamento menor do que as emendas disponibilizadas de caráter não registrado na sua política pública. Então, como é que você vai exigir que um município de 20 milhões de reais, que recebe 10 milhões de emenda, siga um planejamento financeiro? Então é muito difícil. Como é que nós vamos conseguir cada vez mais exercer o nosso papel pedagógico e fiscalizar a atuação dos municípios? Através dos meios de tecnologia. Nós temos hoje duas capacidades muito recentes e que são desafiadoras. A primeira, a velocidade do processamento de dados. A computação quântica está nas nossas portas. Ela traz, além da velocidade que já existe hoje, uma velocidade maior que a própria velocidade da luz no processamento das informações, na quantidade de informações que são processadas. Então nós teremos daqui a pouquinho uma condição que está ali na porta. Nós vamos ter os 644 municípios do estado de São Paulo sem mais necessidade de enviar documentos para a nossa corte, sem mais necessidade de anexar nada dos nossos computadores. Será online. Daqui a pouquinho os nossos computadores aqui do tribunal estarão ligados com os computadores de todas as prefeituras e nós vamos estar acompanhando online todas as movimentações, porque a velocidade da computação nos vai permitir isso. A segunda questão é o banco de dados, é a inteligência artificial. Nós estamos hoje coletando uma quantidade de informações que dentro dessas informações, 90% delas são repetitivas. Então, quando você tem um acervo de dados gigantesco, com uma velocidade de processamento acelerada, você tem condições de ter aqui no tribunal uma inteligência artificial que vai impedir que alguma coisa aconteça sem que o tribunal saiba online. E é isso que nós estamos trabalhando, não só para o Tribunal de Contas de São Paulo, mas para que todos os tribunais estejam integrados. Agora, nós temos que vencer a burocracia. Você veja, por exemplo, no âmbito da segurança pública, né? Todos os estados brasileiros têm os seus acervos de registros de segurança. Aqueles criminosos, aqueles que cometeram algum ato infracional, enfim. E isso não é interligado nacionalmente, por mais incrível que pareça. Então nós temos que vencer as burocracias para podermos ter bancos de dados altamente eficazes com a velocidade de processamento que nos permita acompanhar e rastrear online todas as gestões municipais, exercendo sempre, para isso, o papel pedagógico. Muito bem, conselheiro. Muito obrigada. Agradecer imensamente a sua participação aqui hoje, compartilhando sua experiência, imprimindo seu dinamismo aqui para o tribunal. Tem sido um prazer acompanhar essa atuação e teremos grandes feitos pela frente. Aos nossos ouvintes, para que continuem acompanhando o Pode Contas, sempre com temas relacionados à administração pública e ao controle externo. Até a próxima.